Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, né? Hoje, dia 1º aí de outubro. Ó, tá mês 9 aqui, não, já estamos no mês 10, primeiro dia do mês aí de outubro, tá bom? Vamos falar sobre a formação das palavras, página 37 a 44. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos então, galerinha, olha aí, formando palavras. Vamos ler junto com a Pro? Vamos lá. Um dos principais alimentos para o equilíbrio do meio ambiente é deixa eu sair da frente aqui para ler, água, olha lá. Leia o trecho de um verbete enciclopédico sobre o ciclo da água na natureza. Depois faça o que se pede. Já sabemos o que é aí um verbete de enciclopédia. Fizemos um na última aula, não foi? Então agora a gente vai fazer exercícios sobre eles. Vamos dar uma lidinha lá então? Vamos lá. O ciclo da água. A água que nos molha quando chove percorre uma longa jornada, que começa nos oceanos. A água evapora do mar e se transforma no vapor, que fica na atmosfera. Não é possível vê-lo, mas quando há muita umidade no ar, o clima fica quente e abafado. Se o vapor de água esfria, ele condensa e vira gotículas ou pequenos cristais de gelo. Eles formam as nuvens que vemos no céu. Quando as gotas ficam grandes o bastante, elas caem das nuvens como chuvas ou neve. A água da chuva e da neve derretida flui pela terra para córregos e rios, que devolvem a água para o mar. A água está em constante movimento entre o mar, a atmosfera, a terra, os rios e os lagos. É o famoso ciclo da água. Olha que legal, pessoal. Descobrimos aqui, ó, como é que é aí que se formam as nuvens. Descobrimos aí como que a água lá chega ao mar, como é que se transforma, como é que se produz, né, que se transforma aí a chuva, todo o processo aí que a aguinha faz. Olha lá. Infiltração, oceano, ela está no solo, ela evapora, sobe lá, faz as nuvens, aí as nuvens ficam pesadas. Olha só quanta coisa bacana a gente aprendeu aqui sobre a água. Agora vamos ouvir aqui, pessoal, algumas palavrinhas que estavam no texto, tá bom? Olha lá. Abafado, com pouca circulação de ar. Atmosfera, camada de ar que envolve o planeta. Condensar, transformar vapor em líquido. Isso é condensação, tá bom? Fluir, circular por um ambiente, correr para algum lugar. E gotícula, gota muito pequena, gotícula. Umidade, vapor de água presente no ar. Que bacana, né, segundo ano? Então a gente já tem algumas perguntinhas aí relacionadas a esse verbete de enciclopédia aí, olha aí. O trecho lido faz parte de um verbete, por quê? O que o verbete tem aí a ver com a história? Como que a gente sabe que é um verbete? Porque ele apresenta personagens e cenários? Acho que não, né, galera? Apresenta informações explicativas e descritivas? Ele explica alguma coisa, descreve, põe desenhos? Será? Terceiro quadradinho, apresenta ingredientes de modo de fazer, é uma receita? Não sei, hein? Apresenta local e data de um acontecimento. Tem isso daí no verbete? Então, aonde que eu vou fazer meu xizinho aí, ó? Falamos na última aula, hein? Tá bem fresquinho na nossa cabeça. Letra B. Numere as frases do quadro de acordo com o ciclo da água explicado no trecho. Então, o que acontece primeiro e depois e segundo? Vou colocar um número de 1 ao 4 aí, ó. Quando as gotas ficam pesadas, as nuvens se desfazem em forma de chuva ou neve. Em qual parte do texto isso está escrito? Em qual trecho? No primeiro trecho?
No segundo trecho, no terceiro ou no quarto? Na primeira parte, na segunda, na terceira ou na quarta parte, tá bom? Segundo aqui, ó, a água do mar evapora e fica na atmosfera, deixando o clima quente e abafado. Olha lá. Quando isso foi dito lá no texto? Na primeira parte do texto ou nas outras? Quando esfria, o vapor de água se transforma em gotículas ou pequenos cristais de gelo, formando nuvens. E por último está escrito lá: a água das chuvas e da neve derretida circula pela terra e volta para o mar. É só numerar, olhar no texto ali em cima de novo, consultar e colocar os números nos quadradinhos, tá bom? Letra C, olha lá. Agora reescreva as frases do item anterior usando letra cursiva e seguindo a ordem de etapas. Pessoal, essa daqui, você colocou os números lá na letra B, não colocou? Colocou parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Tem que prestar muita atenção na hora que você for fazer a letra B, porque senão você vai errar a B e a C, tá bom? Porque dependendo da ordem que você colocou lá, você vai escrever aqui na letra C. Você vai copiar a primeira parte aqui na primeira etapa. Vai copiar a segunda parte do texto aqui na segunda etapa. Ah, Pro, tá pedindo para escrever com cursiva. Preciso escrever com cursiva? Não. Quem já usa a cursiva, claro que sim. Mas quem não usa cursiva ainda, tem dificuldade, não sabe fazer direito, não precisa usar. Pode usar a letra bastão aqui. Tudo bem? Combinado? Então é só aqui copiar todas as coisas. Na letra D, olha lá, separe as sílabas. Ó, já fizemos isso antes, hein? Das palavras do quadro e depois identifique e sublinhe a vogal de cada sílaba. Então vamos fazer assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos separar a palavra. Que palavra que é essa? Oceano. Quantos sons saiu da minha boquinha? Oceano. Então eu vou lá e vou separar aqui, ó. Vou fazer a primeira para vocês, hein? O, tracinho, C, no. Separei, muito bem. Fiz a primeira coisa que estava pedindo aí, não fiz? Ok. Agora, é oceanos, né? Para esquecer o S aqui, ó. Oceanos. Peraí. Muito bem. Coloquei aí. Agora tá pedindo sublinhe, ó. Identifique e sublinhe as vogais de cada sílaba. Então, pessoal, eu vou procurar uma vogal aí, ó. Deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem melhor. Eu vou pegar uma vogal aí, ó, e vou sublinhar, passar um risquinho embaixo somente das vogais. O O é uma vogal, o E é uma vogal, o A é uma vogal e o U é uma vogal. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U. São 5 as vogais, tá bom? Você vai grifar somente as vogais, certinho? Separar e grifar. Combinado? Na nossa próxima página, aí na página 40, vamos entender um pouco mais aqui sobre o que é as sílabas. Lembra que nós já estudamos isso, galera? Então, muita atenção que lá na prova a gente ainda ficou um pouco confuso, lembra? Então, olha lá. Como você já aprendeu, as sílabas das palavras são formadas por vogais e consoantes, que podem ser organizadas de várias maneiras diferentes, sempre tendo pelo menos uma vogal. Então, a sílaba sempre tem que ter uma vogal. Veja alguns exemplos das estruturas silábicas mais comuns na língua portuguesa. Então, ó, normalmente a sílaba formada apenas por vogal, olha lá, uva. Pela vogal, normalmente uma sílaba formada apenas por vogal, uva. Sílaba formada por vogal, seguida de consoante, escola. Tem a vogal E e depois o S. Tá aqui, ó. Olha aqui como ele tá escrito mais escurinho, ó.
tem o E e depois o S. Sílaba formada por consoante seguida de vogal. Consoante T, vogal O. Tomate, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal. Sílaba formada por consoante seguida de vogal e de outra consoante. Olha lá. Porta. Tem o P, que é consoante, tem o O, que é vogal, e tem o R, que é consoante. Consoante, vogal, consoante. Vocês estão vendo que tem um CVC? C é de consoante, V é de vogal, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira sílaba com uma consoante, uma vogal e uma consoante. E depois a segunda sílaba, o tá, tem aí uma vogal, tem aí uma consoante e uma vogal, tá bom? É a ordem que as letras vêm, é a gente saber o que é consoante e o que é vogal dentro das sílabas aí. Sílabas formadas por consoante seguida de consoante e de outra vogal. Então, olha lá, ó. Consoante, consoante e vogal. P e R são consoantes e o A, uma vogal. Prato, duas consoantes juntas e uma vogal logo em seguida. Sílaba formada por consoante seguida de consoante, de vogal e de outra consoante. Olha lá, ó. Consoante, consoante, vogal, consoante. T é consoante, R é consoante. Depois temos uma vogal e outra consoante. Triste, ó. Estamos falando de como as letras estão organizadas dentro das sílabas relacionadas aí à consoante e à vogal. A gente tem que aprender a olhar isso, tá bom? Prestar bastante atenção nos enunciados, que às vezes, por ser palavras repetitivas, confunde um pouquinho, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção. O que a gente vai fazer então aqui para treinar? Olha lá. Observe a separação silábica das palavras a seguir. Depois preencha embaixo de cada sílaba a qual estrutura silábica ela corresponde. Então, a Pro vai fazer uma com vocês para vocês entenderem. Como assim, Pro, estrutura silábica? Olha aqui, ó. Já está separadinha aqui a nossa palavra. Vejam aqui, ó. Tá vendo? Já está separadinha. Grande. Duas sílabas, dois sons. Agora eu vou escrever aqui embaixo como que tá essa primeira sílaba da minha palavra grande. Então, olha lá. A primeira palavrinha, deixa eu mostrar para vocês com a setinha para vocês verem bonitinho. A primeira palavrinha aqui, ó, tá escrita, a primeira sílaba, né? Palavrinha não. A primeira sílaba aqui é o GRAM. A primeira letra é o G, a segunda letra é o R, a terceira letra é o A e a última letra é o N. Eu vou escrever aqui, se o G é uma consoante, eu vou colocar C de consoante. Se o R é uma consoante, eu vou colocar C de consoante. Se o A é uma vogal, eu vou colocar V de vogal. E assim por diante. Então, olha aqui, ó. Como que essa sílaba aqui, ela é estruturada? Olha lá. O G é consoante, o R é consoante, o A é uma vogal e o N é uma consoante. Então, eu coloquei aqui C, C, V, C. O que é C, C, V, C? Consoante, consoante, vogal e consoante. E aqui na minha outra sílaba? Olha aí. E aqui na minha outra sílaba? Essa sílaba aqui, ó. Como que está organizado? Eu tenho primeiro o quê? Um C de consoante ou um V de vogal? D de dado é o quê? D de dado é uma consoante. Então, eu vou pôr a letra C. E depois da consoante eu tenho o quê? A letra E. A letra E é uma consoante ou é uma vogal? Uma vogal. Então, eu vou colocar a letra V. Vai ficar assim, ó. A primeira sílaba da palavra grande é uma consoante, consoante, vogal e consoante, um CCVC. Agora, a segunda sílaba da palavra grande só tem uma consoante e uma vogal, C e V. E eu vou escrever isso aqui, ó, colocar o C e o V em todas as minhas palavras desse quadro.
de jornada. O jor tem uma consoante, depois uma vogal, depois outra consoante. E assim por diante eu vou escrever em todas as palavrinhas aqui, tá bom? Se tiver só uma letrinha, você só coloca se essa letrinha é vogal ou consoante. Certo? Fácil de fazer, né? O que vocês acharam? Bem tranquilo. Vou colocar uma atividade dessa para a gente fazer na nossa prova, para ver se vocês estão craques, hein? Então, treinem bastante. Opa, saiu aqui, vamos voltar. Aqui voltamos, segundo ano, e agora nós temos a letra F. Olha lá, ó. Agora, identifique a estrutura das sílabas destacadas nas palavras. Olha aí. A seguir. Então, ó, percebam que a palavrinha clima, o C, o L e o I, tá bem mais escurinho, está mais pretinho. Então, eu vou escrever aqui como que é a estrutura silábica do CLI. É só das letras que estão destacadas. Então, no CLI, nós temos uma consoante, outra consoante e depois uma vogal, ok? E aqui, ó, na nossa palavra água, qual que é a letra que está mais escurinha? É a letrinha A. Então, eu vou dizer aqui o que esse A é. Ele é uma consoante ou é uma vogal? Se for uma consoante, eu ponho C. Se for uma vogal, eu ponho V de vogal. Ok? É assim que se faz a letra F, certo? Número 8, olha lá, lendo com bastante atenção. Na língua portuguesa, existem muitas palavras que apresentam a estrutura silábica CCV, que é consoante, consoante e vogal. Que tal participar de um desafio de ditado com a turma? Siga as instruções, olha lá. Forme uma dupla e pense em 5 palavras que apresentam a estrutura silábica CCV, em que a segunda letra seja o R ou o L. Xiii, difícil, hein, galera? Olha lá. Exemplos: fruta e planeta. Olha lá. São consoantes, consoantes e vogais, mas elas têm as letrinhas R e as letrinhas L. Registre em uma folha à parte as palavras escolhidas pela dupla. No momento que o professor chamar, você e seu colega deverão ditar para essas palavras, deverão ditar uma dessas palavras para que as outras duplas escrevam. Depois que todos tiverem participado, o professor vai escrever na lousa as palavras ditadas. Faça correções necessárias com o colega. Pessoal, a número 8, esse ditado aí, a Pro vai fazer e vocês terão que fazer, escrever no caderninho de vocês. Então, na hora do nosso Meet, eu quero todo mundo com o caderninho na mão, já com o cabeçalho pronto, tá bom? Como que eu vou fazer lá no meu cabeçalho? Colégio Sapiens, dia aí 1º de outubro de 2020. Atividade de português, número 8, página 41. Beleza? Vou escrever isso lá no meu caderno. E vou deixar prontinho para na hora do Meet, quando a gente chegar no número 8, a Pro vai editar 4 palavrinhas para vocês escreverem. Certo? Quero ver quem tá craque de ditado aí. Essa nós vamos fazer juntos, cadernos na mão. Não vai deixar para pegar caderno e fazer cabeçalho na hora que chegar no exercício, hein, turminha? Por favor. Número 9, observe as imagens e responda as questões do desafio. Então, temos aí a flor, a cesta, o vaso, o planeta, esqueci o nome, o grilo e a borboleta. Olha aí. Qual elemento é escrito com a sílaba flo no início da palavra? É a flor, o cesto, o vaso, o planeta, o grilo ou a borboleta? Escreve o nome do que começa com flo. Aí, muito fácil, né? É só vocês escreverem aí o nominho das flores, ok? Em uma das imagens, há uma palavra dentro de um elemento cujo nome se inicia com vá. Então, olha lá, ó. Dentro de um elemento, ó.
Em uma das imagens tem uma planta dentro de alguma coisa que começa com vá. O que é isso? Escreve aqui para mim. Fácil, né? Segundo ano. Qual que é aqui aonde que tem aqui uma plantinha que está dentro de uma coisinha que chama com vá? Como é que chama essa coisinha? Vá? Só completar, não vou dar resposta que está muito fácil. Em uma das imagens há uma cesta cheia com alguns alimentos. Para escrever o nome desse conjunto de alimentos, usamos a sílaba fru. Qual é o nome misterioso? O que tem dentro da da cesta? Pro já tá entregando já, ó. Tão fácil que é, tô até dando a resposta. Um elemento é escrito com a sílaba gri. Gri, gri, gri. No início da palavra. Qual é? Qual é o bichinho aí? Que começa com gri. Um elemento apresenta seu nome escrito com a sílaba bor. Que elemento é esse? E em que posição da palavra a sílaba bor aparece? Então, você vai colocar o nome do bichinho das fotos aí que começa com bor, tá bom? E você vai me dizer se esse bor está na primeira sílaba, na segunda sílaba, na terceira sílaba dessa palavra. Então, você primeiro tem que escrever a palavra, depois separar e depois ver lá em que posição está o bor. Tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo? Depende da palavra, né? E por último, aqui na letra F, nós temos ali, ó, um dos elementos apresenta no nome a sílaba plá. Que elemento é esse? E em que posição da palavra essa sílaba aparece? O que será e começa com plá? Hein? Muito fácil. Aí você vai fazer igual você fez na de cima. Vai escrever a palavra planeta. Já dei a dica, tá? E aí, aonde fica a sílaba plá? Não é a primeira sílaba? É a segunda sílaba ou é a terceira? Tá bom? Vai escrever o nome e dizer em qual sílaba tem qual sílaba aí, qual a posição dessa sílaba aí na palavra planeta. Dei a dica já, hein? Assistir meus vídeos. Só ganham respostas, né? Agora nós vamos fazer esse diagrama aí, ó. Encontre no quadro o nome de 6 bichinhos que ajudam na polinização das flores. Dica, observem as imagens, ó. Tem 3 aqui e 3 lá embaixo. É só você encontrar o nome desses bichinhos, ok? Agora faça o que se pede, separe as sílabas das palavras encontradas. Então, a gente encontrou 6 nomes de bichinhos lá. Borboleta, joaninha, nanana. Vou aqui separar em sílabas. Joaninha, tá bom? Usando o hífen, não esquece. Letra B. Quais dessas palavras têm sílabas com CVC? CVC é consoante, vogal e consoante. Quais dessas palavras têm sílabas com a estrutura? Essa sílaba, segundo ano, pode ser a primeira, a segunda, a décima, a última, não tem problema. Eu só quero saber qual dos nomes dos bichinhos que você separou aí em cima tem alguma sílaba que é formada por uma consoante, por uma vogal e depois por outra consoante, tá bom? Quais dessas palavras têm sílabas apenas com a estrutura consoante e vogal? Quais dos nomes dos bichinhos que você escreveu e separou aqui, achou lá no diagrama e separou aqui, que tem alguma sílaba que tenha consoante e vogal? Qual? Então, você escreve o nome dos bichinhos aí para mim, tá bom? E letra D, qual dessas palavras tem sílaba com estrutura? CVV, consoante, vogal, vogal. Quais dos bichinhos lá em cima tem alguma sílaba na sua palavrinha aí, no seu nome, tem alguma sílaba que tenha uma consoante, uma vogal e outra vogal? Qual será, hein? Só escrever o nome. E por último, aqui no nosso exercício número 11, nós vamos criar novas palavras a partir de palavras que já existem. Cite uma palavra que comece com, olha lá, a segunda sílaba da palavra gar. Então, ó, eu vou poder escrever aqui várias palavras que começam com gar. Garfo, garçom, garçonete,
ok? Então, eu vou pegar a palavra que está destacada aqui e vou escrever outra palavra com ela. A mesma coisa com GR. GRI aí, ó. Não, GR só. O I não tá pretinho, né? Só o GR. Então, eu posso escrever qualquer palavra com gra, gre, gri, gro ou gru. Tem que ter só GR, tá bom? Lá embaixo eu tenho que escrever palavras com cre, tá bom? E aqui com clu. E lá embaixo com tro, tá bom? Só vocês escreverem quantas palavras couberem e vocês quiserem aí. Tudo bem? Só quero que criem aí algumas palavrinhas. Mais de uma, vai, pelo menos duas, para ficar bonito e para ficar legal. Combinado? Foi essa então, galera, a nossa aula de português. Façam os exercícios com bastante atenção para não confundir vogal, consoante, tá bom? E até amanhã. Um beijo.